Esta é uma semana em que se destaca a palavra liberdade. A liberdade de expressão e de informação à qual dedicou a vida Francisco Pinto Balsemão. Com ela se fez o slogan do Expresso Liberdade para Pensar. Sem amarras ao politicamente correto, mas também sem nunca prescindir de uma defesa apaixonada pelos valores da democracia, da social-democracia. Começou a defender um jornalismo livre ainda no tempo da ditadura e assim se manteve até ao último dia da sua vida. Francisco Pinto Balsemão morreu no dia 21 de outubro com 88 anos. Eu sou o Paulo Baldaia na moderação de uma conversa entre Pedro Marcos Lopes e Pedro Cisa Vieira. A sonoplastia é de Gustavo Carvalho. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Viva Pedro Marcos Lopes, viva Pedro Cisa Vieira. Marcos Lopes, começo por ti. Partiu o empresário de comunicação social que era jornalista. Que legado é que ele deixa? Deixa um legado extraordinário. Deixa-me dividir isto por dois pontos. O primeiro, o legado político. Pinto Balsemão não foi só um lutador, foi um lutador pela democracia depois do 25 de Abril e foi um lutador pela democracia antes do 25 de Abril. Ele fez parte do Grupo Liberal, com Vila Guerra, Francisco Sá Carneiro e outros, e como político foi essencial na consolidação, no crescimento e na consolidação da nossa democracia. Eu lembro-me que ele foi primeiro-ministro numa altura muito importante, depois da morte de Francisco Sá Carneiro. Foi alguém que teve o seu papel na revisão constitucional, que foi fundamental para a consolidação democrática. Foi depois conselheiro de Estado, foi militante e fundador do Partido Social Democrata, que ainda hoje é o pilar, um dos grandes pilares da democracia portuguesa. Balsemão pode ser dito, em termos políticos, que foi os americanos diriam, founding father da nossa democracia. O seu papel é absolutamente vital. O papel de empresário da comunicação e, sobretudo, de jornalista, ele era um jornalista, tinha carteira, salvo erro, 18 de jornalista, confunde-se também... Membro do sindicato. Exatamente. Confunde-se também com o seu papel político. Obviamente o jornalismo tem um papel político fundamental. Balsemão foi administrador do antigo jornal que nós três conhecemos porque somos velhos, o Diário Popular, mas fundou o Expresso e fundou a SIC. E outros títulos menos relevantes, digamos assim. E nesse aspecto teve um papel político também muito importante, porque foi um lutador e alguém que levava muito a sério o papel do jornalismo e da comunicação social na sociedade portuguesa. Ele sabia, como nós sabemos, mas ele teve esse papel de o criar, que uma democracia não sobrevive com jornalismo independente e sério e, sobretudo, livre. E ele foi um pilar disso. Permita-me dar um testemunho pessoal. Eu há 20 anos, cerca de 20 anos que trabalho para esta casa, para o Grupo Empresa, e posso testemunhar a profunda liberdade que se vive nesta casa. Sempre foi um sítio de liberdade. Nós corremos muitos diretores, muitos editores, mas essa chama da liberdade era uma chama que vinha de Balsemão. Espero que o seu legado continue, porque é um legado extraordinariamente importante para este país, na preservação desses valores. E só para terminar, recordo as preocupações do Dr. Balsemão, aliás, expressas aqui no Bloco Central, quando nos deu a honra de ter sido nosso convidado, e gravamos exatamente nesta sala onde estamos hoje, das preocupações. Ainda o Bloco Central estava na TSF. Ainda o Bloco, com Judite Menezes e Sousa. Ainda o Bloco Central estava na TSF e a condução foi da nossa querida amiga Judite Menezes e Sousa. Eu lembro-me dele exprimir as suas profundas preocupações pelo futuro da democracia. E sim, como tu disseste, e bem, ele era um social-democrata.
social-democrata, a social-democracia que neste momento está muito esquecida do seu papel e da essência dessa sua própria doutrina. Mas eu lembro-me dele avisar muito para os perigos do populismo. Teve uma frase que a mim me caiu e que ainda hoje o Judito Menezes e Sousa repetiu na TSF, a questão da meritocracia e da democracia, que muita gente confunde. Muita gente confunde o que é a meritocracia e por causa disso muitas vezes também se leva a confundir o que é a democracia. E ele tinha isso muito presente, era um homem com preocupações sociais e deixa um legado muito, muito importante na nossa sociedade. Pedro Cisa Vieira, como olhas para o que nos deixa Pinto Balsemão, como jornalista, como político, como empresário da comunicação social? Bem, eu acho, em primeiro lugar, que ele é provavelmente a personalidade portuguesa que foi relevante no nosso país durante mais tempo. Ele, desde os anos 60 até praticamente à sua morte, foi uma figura com uma influência e uma capacidade de transformação do país através da sua ação que é sem paralelo. Quer dizer, talvez pudéssemos dizer que Mário Soares marcou mais, mas quer dizer, sim, mas menos tempo. Mas menos tempo. Eu acho que essa é a primeira nota, é que é muito tempo ele começou a ser relevante neste país, logo quando, a partir de 69, entra na Assembleia Nacional, com aquela lista minoritária da ala liberal que recordou o Pedro Marcos Lopes, e apresentou um projeto de lei de imprensa. Ele que era um jornalista e apresenta provocatoriamente um projeto de lei de imprensa onde se propõe, entre outras coisas, acabar com a censura prévia. Porque é preciso recordar às pessoas que até 1964 não saía uma publicação, um livro, um filme, um jornal diário, sem que primeiro todos os textos fossem à censura e eles determinavam o que se podia publicar e não se podia publicar, ele cortava aquilo. E ele, corajosamente, apresentou na Assembleia Nacional um projeto de lei de imprensa para acabar com a censura prévia, entre muitas outras coisas, que foi obviamente recusada, depois entrou em ruptura com o regime por causa precisamente da questão das liberdades. Portanto, desde esse momento até à sua morte, onde revela com uma contínua vontade de refletir sobre o mundo e de aprender, quer dizer, a última coisa que ele fez foi um podcast sobre inteligência artificial em vários episódios, o que demonstra a sua intranquilidade, a sua vontade de estar constantemente a aprender e a perceber o que se passava no mundo. Isso é um exemplo absolutamente notável. E pelo percurso, pelo caminho, tem um percurso que é absolutamente marcante para o país. Eu acho que terá sido das duas ou três personalidades mais importantes da nossa democracia. Eu gostava de ressalvar uma coisa que aqui é pouco notada, que é, como político e como primeiro-ministro, Balsemão foi um dos mais consequentes primeiros-ministros de Portugal. Foi sempre altamente contestado. Foi contestado à sua legitimidade, porque ele basicamente sucede a Francisco Sá Carneiro depois da morte deste, e parece que há uma espécie de um vazio de poder que ele ocupa, porque não há mais ninguém dentro da própria AD. É contestado dentro do PSD, é contestado dentro da AD, e no entanto é dos primeiros ministros mais importantes para a definição do país que tivemos. Ele tinha uma ideia muito, muito forte, que eu ouvi explicitar numa vez numa homenagem no Palácio de São Bento que o então primeiro-ministro António Costa fez aos vários chefes de governo depois de 25 de Abril, e ele compareceu numa delas, obviamente, e ele tinha esta ideia de libertar a sociedade civil. Ele que tinha vivido, antes do 25 de Abril, num país onde não se podia abrir uma empresa sem autorização do governo, onde não se podia falar nem publicar nada sem se pedir autorização ao governo, onde se corria o risco de se ser perseguido pela polícia política, escutado, devassado à sua vida privada, onde não se podiam as pessoas juntar, associar, fundar partidos, criticar o governo. Ele bem sabia da importância da liberdade e, como primeiro-ministro, e mesmo a ideia dele era a libertação da sociedade civil. Este era todo um programa e todo um mote. E o que é engraçado é que ele deixa uma marca muito importante numa altura em que era extraordinariamente difícil ser governo,
Porque nós recordamos grandes primeiros-ministros, desde logo a partir de Cavaco Silva, são os primeiros-ministros depois da adesão à União Europeia. Quando começamos a ter outro tipo de enquadramento em termos de ordem jurídica, em termos de liberalização, em termos de transferência até de fundos que ajudaram a modernizar a nossa sociedade e a nossa economia, naquele tempo não havia nada disso. Mas havia escolhas fundamentais a fazer que não tinham ficado concluídas após o 25 de Abril. Eu recordo duas coisas muito importantes que ele faz. A primeira é que faz uma revisão constitucional com Mário Soares e mudam uma Constituição para libertarem o país, digamos assim, o regime da tutela militar que ainda havia depois da Constituição de 76. Acaba com o Conselho de Revolução. Acaba com o Conselho de Revolução, acaba com a dependência do governo do Presidente da República, acaba com a ideia de que o Presidente da República é uma espécie de chefe operacional das Forças Armadas, o que depois tem tradução numa muito importante Lei de Defesa Nacional, que foi criada por Freitas do Amaral, mas que foi no seu governo que foi aprovado. E depois a outra coisa que é muito crítica de muita gente, é que ele faz avançar e prosseguir o processo de adesão de Portugal às comunidades europeias, porque o pedido de adesão tinha sido formulado logo no primeiro governo de Mário Soares, em 1976, mas depois, com toda aquela agitação política que há no final dos anos 70, com os governos de iniciativa presidencial, do general Ramalhianes, todo esse processo de adesão ficou um bocadinho metido na gaveta, até porque, enfim, junto do general Lianes havia algumas tendências políticas mais terceiromundistas, menos adeptas de regimes parlamentares e liberais. Não é ao pé de Ramalhianes. Ramalhianes protagonizou essa contestação. E Pinto Balsemão retoma muito pessoalmente as negociações de adesão, faz ele próprio visitas a vários chefes de Estado e chefes de governo durante aqueles anos de 82, 83 e dá um impulso muito significativo para a adesão europeia. Portanto, o país que somos hoje, um país que tem um Estado de Direito, com respeitador das liberdades, que faz parte da União Europeia, que tem este regime, deve muito a Pinto Balsemão, e eu queria fazer esta nota. E uma terceira nota tem a ver com as preocupações mais recentes que ele manifestou, designadamente na conversa que teve connosco, a ideia da preservação das liberdades quando elas parecem conquistadas. Eu queria recordar o seguinte: ele era um homem que nasceu confortavelmente. Nasceu numa família que estava muito bem integrada no regime, que tinha muitos meios financeiros. Ele podia não ter feito nada. Ele tinha muito a perder quando, de repente, decide investir o dinheiro que tinha adquirido na venda do Diário Popular a fazer um jornal, que é o Expresso, em 1973, que era um jornal que estava abertamente perseguido pelo regime e que foi uma voz de liberdade naquele tempo. Era muito difícil. Numa ditadura, ou nestas coisas que agora vemos no Trump, etc., o mais fácil é estar calado. O mais razoável é ter medo. O mais fácil é não falar contra coisas que nos ofendem, com medo que depois nos ataquem na nossa vida, na nossa fortuna, etc. E ele foi corajoso. Ele também nos deu esse legado de coragem e de ruptura que também aqui queria salientar e, portanto, prestar também dessa forma a minha homenagem à sua memória, que é tão marcante. Morreu Francisco Pinto Balsemão esta terça-feira, no dia 21 de outubro. Recordamos aqui no início do Bloco Central o legado que deixou o jornalista e o político.